Em primeiro desafio de Série A de Campeonato Brasileiro nessa temporada de 2023, Goiás visita o Cuiabá, em uma partida que teremos pelo menos 2 jogos iguais na Série A do Campeonato Brasileiro, o que a gente pode imaginar sobre um teste para esse elenco do Goiás, que está a 18 partidas invictas, no tempo regulamentar nessa atual temporada de 2023. É o elenco forte, se a gente imaginar também alguns jogadores importantes que devem retornar à equipe, como por exemplo o Dieguinho, o próprio atacante o Matheus Peixoto. Um esboço de um time para a Série A do Campeonato Brasileiro é pior do que o Goiás, por exemplo, do ano passado. Além dessa reflexão em relação, por exemplo, à montagem do elenco, quero conversar sobre as prováveis escalações, tanto do Goiás quanto também do Dourado, o horário dessa partida e também o histórico completo dessa partida no Centro-Oeste. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar o link aqui embaixo também na descrição do nosso canal de cortes do Goiás News. Vai lá dar uma olhada também, fechado? Assim também como da sorte o Golbet, casa de apostas esportivas para você palpitar nos jogos deste domingão. Além da partida entre Goiás e Cuiabá, Remo e Paysandu na Copa Verde, teremos as eliminatórias para a Euro no domingo com ótimas partidas, como por exemplo Inglaterra e Ucrânia. Uma vitória da Inglaterra em casa pagando R$ 1,21 a cada real apostado, um empate 4,14 e uma vitória da Ucrânia 8,40. Teremos também Malta e Itália com um empate pagando 5,40, Luxemburgo e Portugal, um triunfo de Portugal fora R$ 1,11, Cazaquistão e Dinamarca com um empate pagando 4,14, várias cotações interessantes. Campeonato Gaúcho também, além, claro, da Copa Verde na partida entre Goiás e Cuiabá. Você pode palpitar lá na sorte Golbet. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Só chamar no WhatsApp e falar que veio aqui pelo Goiás News. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre essa partida entre Cuiabá e Goiás, partida na Arena Pantanal, às 19 horas no horário de Brasília. Para você que porventura mora em Cuiabá, essa partida será às 6 horas da tarde no horário local e às 7 horas, obviamente, dentro do horário de Brasília. Jogo de ida nesse domingão, a volta acontece já nessa próxima quarta-feira, às 19 horas também no horário de Brasília, no estádio da Serrinha. Então, para o torcedor aí do Goiás ficar atento, esses 2 jogos antes da final do Campeonato Goiano, que acontece no dia 2 de abril, essa decisão diante o Atlético Goianiense. O Cuiabá também, que está num período de decisão lá no seu campeonato local, no Mato Grossense, empatou o jogo da ida diante o Luverdense na semana passada. O Cuiabá, que também, assim como o Goiás, enfrentou no meio de semana o Vila Nova na Copa Verde, eliminou dentro de casa após uma vitória fora por 2-0, um empate na Arena Pantanal em 1-1 e na decisão do campeonato Mato Grossense, ainda por lá está nas semifinais. Terá um outro jogo do Cuiabá no próximo sábado, dia 2 de abril, dia 1º de abril, se não estiver enganado. No outro sábado, o Cuiabá recebe o Luverdense dentro de casa. Então, entre Goiás e Cuiabá, essa partida entre as decisões dos campeonatos estaduais, porém é sim um bom teste para o elenco esmeraldino e também do Dourado, antes do início da Série A do Campeonato Brasileiro, equipes que nesse início de temporada, obviamente o primeiro discurso é a manutenção, uma campanha talvez segura na Série A do Campeonato Brasileiro, tentando passar o mais longe possível da zona de rebaixamento, muito por conta também do orçamento, acaba balanceando as equipes como Goiás, Cuiabá, América Mineiro, Curitiba, o próprio Cruzeiro, que tem a sua dificuldade no retorno à primeira divisão, totalmente natural. Em relação à provável escalação, a tendência é que o Guto Ferreira utilize os melhores jogadores fisicamente. Como eu estou gravando esse vídeo um pouco antes, ainda não consegui confirmar a situação sobre o Bruno Melo. Ele estava gripado nestes últimos dias, principalmente no dia do jogo contra o Brasiliense, acabou que não participou, e o Lucas Alder também, que estava já na escalação principal do Goiás na partida dentro de casa, acabou que o Eduardo Churran fez a sua posição. Outros atletas, como que foram titulares na partida diante o Brasiliense, acredito que o Diego Gonçalves deverá ser poupado e o Palácios, acredito que possa ter alguma questão dentro desse sentido. O Palácios, o Diego Gonçalves e talvez o Sidmar sendo poupados dentro dessa partida. Eu colocaria possivelmente uma provável escalação do Goiás com o Tadeu no gol, lateral direita com o Apodi, ou talvez o próprio Sidmar, zagueiros o Lucas Alter e o Bruno Melo, na lateral esquerda com o Sander. Meio de campo Zé Ricardo, o Felipe e também o Palácios, ou um ou outro jogador, talvez o Alan, talvez o Carlos Maia, talvez, por que não, o próprio Andrei. Lá na frente, o Vinícius, Nicolas e o Alisson, ou o Diego Gonçalves, ou até mesmo
o Felipe Costa. Então algumas alterações, mas no geral um elenco que já está acostumado a entrar dentro de campo, tanto é que participou da última partida, né, do Goiás contra o Brasiliense, nas primeiras fases também diante União de Rondonópolis, né, o segundo Mato Grossense que o Goiás terá pela frente nessa Copa Verde, também utilizando esses jogadores. Outros que estão suspensos, tanto o Hugo, que levou o cartão vermelho contra o Brasiliense, e o William Oliveira, levou o seu segundo cartão amarelo, também na última partida na Serrinha. São desfalques certos para o elenco do Guto Ferreira. Talvez o Felipe Bastos, até esqueci de comentar isso, talvez o Bastos possa ser esse camisa 10, entre aspas, no meio de campo do Goiás, caso o Palácios seja poupado. Ainda não é uma confirmação, como eu falei para vocês, o Guto Ferreira vai escalar o que ele tem de melhor nesse momento, nessa partida. Então, só para repetir a provável escalação, Tadeu, Apodi, Lucas Alter e Bruno Melo, ou o próprio Sidmar. Lateral esquerda com o Sander. Meio de campo Zé Ricardo, Felipe e o Palácios, ou Felipe Bastos, ou talvez o Alan. Vinícius, Nicolas e o Alisson, ou Diego Gonçalves, ou o Felipe Costa, que também vem fazendo essa função. Algumas novidades, como eu falei para vocês, principalmente o Andrei, volante que vem treinando muito bem, talvez possa aparecer no time principal. O Dieguinho já está quase 100% recuperado, possivelmente fará essa viagem também para Cuiabá. E talvez o Gabriel Novaes possa ser uma surpresa dentro dessa escalação, fechado? Indo agora pelo lado do Cuiabá, uma provável escalação para a equipe, né, que terá esse desafio de jogo de ida dentro da sua casa. Não deve fugir muito, por exemplo, até uma equipe parecida, semelhante do que foi, por exemplo, no ano passado. O goleiro é o Walter, lateral direito é com o Matheus Alexandre, a zaga possivelmente com o João, Maranini e também o Marlon, lateral direita com o Mateuzinho. Meio de campo com Fernando Sobral ou o Denilson, Ronald ou Rafael Gava e mais na frente o Pablo Cepelini, o uruguaio. Lá no ataque, Jonathan Cafu, o Wellington Silva e também o Isidro Pita. Em relação às baixas, né, para essa partida contra o Goiás, o zagueiro Alan Imperiu teve uma lesão no seu nariz, né, na partida contra o Vila Nova, e o próprio João Maranini, acho que é essa a pronúncia dele, um jovem zagueiro das categorias de base, destaque nessa Copinha de 2023, a tendência é que também ganhe espaço nesse jogo contra o Goiás, a não ser, né, que tenha aí uma mudança a respeito do treinador português para essa partida contra o Verdão. Não deve fugir muito disso, né? O técnico do Cuiabá, que é o Ivo Vieira, 47 anos de idade, essa provável escalação do Dourado, né, para enfrentar o Goiás. Em relação, por exemplo, ao Davidson, que é o principal jogador, né, da equipe, pelo menos em relação a nome, ele disse que, segundo informações do departamento médico do Cuiabá, ele está lesionado no momento, mas o próprio centroavante garantiu que está 100%. Enfim, não dá pra gente cravar que terá esse retorno. Disputou 4 partidas só até aqui na temporada e marcou 4 gols. Tomara que ele não participe, já que na Série A do ano passado, mesmo com a vitória do Goiás, né, fora de casa por 2-1, o Davidson foi o autor do gol do desconto, né, do Cuiabá na segunda etapa. Só para completar nessa questão das escalações, quero comentar sobre o Edu, o zagueiro que foi expulso no jogo contra o Brasiliense. Na ida, agora ele já recuperou, né, a sua suspensão automática na partida contra o Brasiliense. Também possa, talvez, ser um titular nesse jogo contra o Cuiabá. Ainda há algumas indefinições, porém, como o Bruno Melo e o Lucas Alter não participaram do jogo no meio de semana, acredito que tem, assim, uma grande possibilidade deles serem titulares nesta zaga. E o Cuiabá, nesse momento de começo de temporada, acabou sendo eliminado para o São Raimundo, se eu não estiver enganado, de Roraima, na primeira fase da Copa do Brasil, e a partir daquele momento mudou o seu planejamento, onde era assim como o Goiás, né, utilizar um elenco alternativo na Copa Verde, passou a priorizar mais a competição, acabou passando, se eu não estiver enganado, do Ceilândia, agora posteriormente também contra o Vila Nova, venceu no Oba por 2-0 e o empate dentro de casa por 1-1, né? As campanhas das duas equipes até aqui. Agora quero comentar rapidamente sobre o histórico, né, desse confronto entre Goiás e Cuiabá. O Cuiabá, que é recente, tem pouco mais de 21 ou 22 anos de idade, 8 partidas na história, uma vitória do Cuiabá, um empate e outras 6 vitórias do Goiás, né? Sendo no Campeonato Brasileiro, 2 partidas, as 2 no ano passado, 2 triunfos do Verdão. Na Copa do Brasil também, mais 4 participações entre as duas equipes, 1 empate e 3 vitórias do Goiás. E na Copa Verde, a única vez, né, que o Goiás acabou perdendo para o Dourado, lá em 2019. Jogo da ida na Serrinha, 1-0, gol do Leandro Bárcia. Na volta, 2-1, e o Goiás acabou sendo eliminado nessa mesma fase, né, nas semifinais, nos pênaltis. Em casa, o Cuiabá já recebeu o Goiás 4 vezes, venceu apenas uma, empatou outra e outras 2 vitórias do Verdão, né? Então um histórico bem positivo pelo lado do Goiás. Lembrando, essa partida de ida no domingão e a volta na quarta-feira às 7 horas da noite também no estádio da Serrinha. Quem vencer esse confronto acaba enfrentando na grande decisão
o vencedor entre Paysandu e Remo. Também se enfrentam no domingo, às 4 horas da tarde, e a volta na quarta-feira no estádio do Remo, né? Que pode levar vantagem por conta desse fator de decisão ser dentro da sua casa. Porém, como Goiás e Cuiabá são melhores ranqueados, a grande decisão acontece na casa do vencedor, né, dessa semifinal. De fato, um compromisso de peso, visando até mesmo, por que não, a Série A do Campeonato Brasileiro. E justamente sobre isso que eu quero conversar, sobre esse desafio que o Goiás, 18 jogos invictos, né, nessa atual temporada, terá pela frente na partida contra o Cuiabá, lá na Arena Pantanal. Sem dúvida, não é um jogo, por exemplo, como pode dizer, eu acho que às vezes a gente faz muito uma comparação olhando as melhores equipes. É natural, né, do ser humano pensar na pior possibilidade. O que é o pior jogo hoje para o Goiás? Eu vejo 3 equipes. O Flamengo fora, o Atlético Paranaense e o Palmeiras. Acho que são os 3 adversários mais difíceis, mais temidos, né, que hoje no futebol brasileiro um torcedor não queira pegar. Dentro desse cenário, não faz muito sentido, por exemplo, o Goiás ser obrigado, nesse comecinho de ano, vencer um desses jogos. As equipes, como eu falei, de menor orçamento, Goiás, Cuiabá, América Mineiro, Curitiba, os outros que estão voltando da Série B, natural essa dificuldade, né? O Bahia, o Cruzeiro, o Vasco da Gama, o Grêmio tem um time mais ajeitado, o Bragantino tá dando uma cara de que vai brigar ali embaixo, o Botafogo também não tá lá essas coisas. Então, assim, um jogo contra o Cuiabá nesse momento dá pra gente medir razoavelmente o que pode ser esse elenco do Goiás para a Série A do Campeonato Brasileiro. E olha, eu garanto, não é pior do que o ano passado. Eu vou passar aqui uma escalação, assim, você pode até deixar a sua visão. Porém, eu acredito que o Goiás jogando com esse time base não vai, tipo assim, não vai ser essa vergonha como o torcedor tá achando na Série A do Campeonato Brasileiro, porque o time não é ruim. O que seria, por exemplo, a escalação ideal para mim nesse momento? Poderia até ser nesse jogo contra o Cuiabá, porém o Dieguinho ainda não está 100%. Tadeu no gol, lateral direita com o Dieguinho, 3 zagueiros, o Sidmar, Lucas Alter e o Bruno Melo. Lateral esquerda com o Sander. Meio de campo, Felipe, Zé Ricardo, um pouco mais à frente o Palácios. Lá no ataque, o Vinícius e o Nicolas, ou o Matheus Peixoto, ou também, talvez, né, na vaga do Vinícius, o Diego Gonçalves. Não acho que é um time ruim, não é o melhor da Série A do Campeonato Brasileiro, porém nesse esquema com o Palácios no meio de campo, ele pode cair também às vezes como um meia-direita pelas beiradas. E 3 zagueiros, acho que deixa muito mais tranquilo tanto as subidas do Dieguinho e também do Sander, que tem muita qualidade nos cruzamentos pelo lado esquerdo. O Felipe e o Zé Ricardo vêm demonstrando uma qualidade muito boa para a disputa da primeira divisão, o que eu desconfio nesse momento é em relação, por exemplo, ao elenco reserva. Como o Goiás vai ter partidas basicamente até meados de junho ou julho, entre final de semana e meio de semana. Então não dá para você repetir sempre a mesma escalação. E na hora que você tira um desses jogadores, principalmente ali na zaga, nesse momento o Goiás não tem outro nome confiável, né? Além do Sidmar, o Lucas Alter e o Bruno Melo. Lateral direita também é uma incógnita. O meio de campo muito decepcionante, né? Já falei sobre isso. O William Oliveira e também o Johnny Lucas. A falta de um camisa 10. A falta também de um jogador de velocidade pelas beiradas do campo. Então o time titular do Goiás, eu não tenho a menor dúvida que é muito melhor do que da Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado. Você falar para mim que o Goiás vai jogar as 38 rodadas 100% fisicamente, óbvio, hipoteticamente falando, com essa escalação: Tadeu, Dieguinho, Sidmar, Lucas Alter, Bruno Melo e o Sander, Felipe, Zé Ricardo e o Palácios, lá na frente o Vinícius e o Nicolas ou o Matheus Peixoto. Não é um time para fazer 30 pontos na Série A do Campeonato Brasileiro, principalmente por conta dessa experiência e um entrosamento interessante. O Goiás que sabe sair jogando, sabe o que é durante as partidas, porém, principalmente, né, com seu elenco reserva, ainda não vem passando muita confiança e não vem demonstrando um grande futebol. Mas quando coloca os seus jogadores principais, ao menos na minha visão, é sim um parâmetro razoável. Um time, se fosse um time sem vergonha, como a gente costuma utilizar, não ficaria 18 jogos invictos, mesmo sendo um desafio técnico inferior, né, como é no caso do Campeonato Goiano. Vamos ver, né, essa partida com possivelmente alguns jogadores mesclados, mas até o início do Brasileirão eu faria sim esses investimentos. Um zagueiro pelo lado esquerdo do campo, pelo menos mais um outro lateral direito, um camisa 10 para chegar e ser o titular e pelo menos mais 2 jogadores de velocidade pelas beiradas, ao menos um que chegue já para ser o titular absoluto na posição, tendo aonde mudar e manter pelo menos razoavelmente o mesmo nível, ou por que não superando, né, os jogadores inicialmente dentro do elenco. Pode deixar a sua avaliação aqui embaixo nos comentários sobre esses dois assuntos, tanto a escalação na partida de hoje contra o Cuiabá, nesse jogo fora de casa, e também visando a Série A do Campeonato Brasileiro. Nada melhor do que ficar apenas na teoria, né? Um jogo prático agora nessa semifinal da Copa Verde, ainda não tendo seus jogadores principais. O Dieguinho de fato faz muita falta, acho que quando ele retornar já será um grande alívio, principalmente pelo lado da defesa.
Mas foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Como essa partida acontece às 7 horas da noite, nesse domingão, possivelmente até umas 9h30, no máximo 10 horas, já temos o nosso vídeo do pós-jogo aqui no Goiás. O link da Sorte Cobet também você encontra no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!